E agora, nesse podcast, a gente vai falar sobre uma empresa que tem uma missão muito especial: impactar pessoas. E também não são pessoas, empresas que queiram realmente, que tenham esse objetivo de ajudar uns aos outros a conseguir fomentar os seus negócios. É claro, estamos falando de empreendedorismo e a empresa Imperifa, que surgiu, claro, de um grande projeto e hoje já é uma empresa aí que impacta quantas pessoas, Márcio? Olha, nós temos impactado aproximadamente 1.200 pessoas nesses 4 anos, né, de atuação da Imperifa. Nós temos em cada encontro que nós realizamos de capacitação em torno de 30, 40 pessoas, né, participando das nossas capacitações, acompanhamentos, mentorias. Então é bastante coisa. Márcio Cardoso, certo? Sim. Que é um dos fundadores. Nossa, e como é que foi lá atrás? Vocês têm quanto tempo de empresa? A gente está falando aqui antes de começar a gravar, vocês têm a empresa há 4 anos, mas já tem antes disso. E como é que foi? Por que surgiu essa necessidade, sabe, de criar, enfim, ter essa ideia, e não só ter ideia, mas também, eu sempre falo, né? Ideias são somente ideias, não podemos colocar elas em prática. E quando é que foi assim, teve essa ideia e para colocar em prática? Como é que foi esse processo? É muito interessante, Michele. E, aliás, eu aproveito essas oportunidades até para repensar, né, algumas coisas. Mas o início da Imperifa contemplou várias pessoas, vários profissionais de diversas áreas. Nós tínhamos aproximadamente 8 pessoas, né, compondo a Imperifa, porque a ideia inicial da Imperifa era ser uma organização social. Né? Então, dentro das competências de cada pessoa, o que nós poderíamos fazer para empreendedoras, empreendedores, né? Para jovens, para professores. Nós fizemos inclusive ações dentro de escolas públicas, né? Pensando mesmo em ajudar, né? Em possibilitar que essas pessoas pudessem se desenvolver, né? Considerando ações, a realização dos sonhos. No caso, assim, foram nossas escolas públicas e fizeram ações de... Que tipo de ações, assim, de empreendedorismo? De empreendedorismo. Divulgação? De empreendedorismo, pegando os jovens, né? Então, o que nós poderíamos fazer naquele momento para envolver os jovens no empreendedorismo e também os professores, né? Então, também tivemos ações com professores, né, levando o conhecimento do empreendedorismo, os princípios, fundamentos do empreendedorismo. Então, o início, não foi nem 4 anos, é de registro, mas a Imperifa tem aí aproximadamente 7 anos, considerando 3 anos antes, em que nós tínhamos então esse pensamento. Mas desde o início, a Imperifa ela nasceu com esse propósito de auxiliar as pessoas, e especificamente as pessoas que têm pouco ou nenhum acesso, né, à informação ou espaços culturais, educacionais, enfim. E aí nós estamos falando de territórios periféricos. Então a nossa preocupação sempre foi em contribuir com essas pessoas, né, o que nós poderíamos fazer dentro das nossas competências para ajudar essas pessoas dos territórios periféricos. Mas o tempo passa, né? Então, à medida que o tempo foi passando, as pessoas, né, que compunham então essa organização, elas tinham as suas demandas, né? E todo mundo tem as demandas. Sim. E aí começou a surgir um novo formato, né, para a Imperifa, e passando para um contexto mais de empresarial, né, mais negócio, né? Então, como que nós vamos converter as nossas ações efetivamente em produtos comercializáveis, né? Exatamente, para que tenha resultado, para que tragam resultados. Isso quando você vê, essa questão quando você fala empresarial, no sentido de ter resultados, ter retorno financeiro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque no caso a empresa hoje, como é que ela atua dentro desse serviço de empreendedorismo? O que é que fomenta? Quais os serviços que faz? Porque é interessante também, né? Se é trabalho de mentoria. Sim, nós temos as capacitações, né? Então, pelo processo natural, são capacitações abordando diversas temáticas em relação aos negócios, né? Então,
desde o perfil empreendedor, que nós gostamos muito, aliás, é um ponto muito importante. Abordamos marketing, finanças, vendas, né? Então tem tudo o que compõe, né, as temáticas de negócio, nós atuamos. Então nós temos as capacitações elas estão organizadas em jornadas. Depois nós temos as mentorias, que propriamente é fazer um acompanhamento, né, e orientação das pessoas empreendedoras para a evolução, para a implantação de ações nos negócios. Nós temos as assessorias, que propriamente é ajudar mais efetivamente ali de perto os empreendedores, né? Então nós temos essa linha de serviços sendo oferecidos. E tudo isso acontece em várias periferias de São Paulo ou alguma específica? De onde nasceu? Nós nascemos na Zona Leste. Na Zona Leste. Né? No Itaim Paulista, São Miguel, Itaquera, Guaianazes, então foi esse campo inicial. Mas hoje a Emperifa está em diversas periferias, tanto da cidade de São Paulo, quanto pensando em termos de região sul, sudeste, norte e nordeste, né? Através de parcerias. Então nós também temos atuação fora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E como é que funciona no caso aqui? Estava falando, a Emperifa, no caso, é uma empresa, ela recebe alguns investimentos. Ou como você vê o aporte de organizações de empresas que querem investir? E hoje, cada vez mais, as empresas, realmente está ocorrendo um movimento. Elas estão investindo, certo, em projetos sociais, empreendedorismo social, na verdade, que é o que está surgindo, já tinha, mas agora está ganhando força, que tragam resultados, no sentido assim, de eles entenderem quais são os resultados que está tendo. Que a gente estava conversando, falando de KPIs, que são as formas de a gente conseguir medir esses resultados. Perfeito. Ao contrário, por exemplo, de muito tempo atrás, que investia em projetos sociais, dinheiro, e não viam não viam resultado nisso. E como é que você vê essa onda, e espero que não seja só uma onda, mas algo que fique realmente dessas empresas que estão investindo em empresas, em startups, em projetos, que mostrem realmente resultado que impactem uma maior quantidade de pessoas, ou seja, como a ideia, a gente fala muito em linguagem de startup, eles querem investir em algo que tenha escala maior, que é o que tem a Emperifa. Como vocês veem isso? Pô, é legal? É interessante? Ou não? Assim, como é que você percebe esse movimento que está acontecendo? Nós achamos muito importante, entendemos que são ciclos, né? Então, se nós observarmos, porque o nosso foco é periferia. Então, se nós observarmos periferia, o incentivo ao empreendedorismo ou o estímulo ao empreendedorismo vem muito depois do centro, das regiões centrais da cidade. E o que acontece? Existe uma diferença entre pensarmos num empreendedorismo, né, de regiões centrais e pensarmos no empreendedorismo da periferia. Porque o que acontece, Michele, o empreendedorismo, por exemplo, quando nós olhamos para as regiões centrais, as pessoas têm acesso à educação, né, educação de qualidade, têm oportunidades, por exemplo, de fazer intercâmbio, então tem muita coisa, tem tecnologia, é fácil, não cai, né? Vai para a periferia, você vai fazer uma live, e aí eu lembro muito da pandemia, você vai fazer a live e cai, cara, trava, né? Aí você fala, e aí? Então, são situações diferentes, estruturais, educacionais, sistêmicas. Eu vejo que existem ciclos, então teve o ciclo do estímulo, né, do empreendedorismo, as pessoas começaram a participar, né, a participar de capacitações, organizações sociais, né, financiadores, apoiadores, começaram a se situar nesses territórios em apoio às pessoas que empreendem. Então veja que o ciclo começou a acontecer. Agora o que nós vemos é isso que você está falando. Começam a surgir oportunidades de investimento. Então, muitos investidores estão chegando na periferia,
querendo saber quais empresas estão em condições de receber um aporte. Falando em questão de aporte ou de captação de recursos financeiros, foi feita uma pesquisa, né, um estudo Arimax, envolvendo a Arimax, TID Setúbal, enfim, em que eles mostram um cenário bem interessante. Na região central, por exemplo, uma empresa que surge, né, uma startup, ela vai fazendo uma captação de recurso em torno de R$500 mil, captação inicial. Sim. Aí você vai para a periferia, a captação é de R$50 mil. Né? E se chegar em R$50 mil, tem coisas assim que você capacita os empreendedores e eles vão receber R$5 mil, R$10 mil. Muitos desses empreendedores vão pagar dívidas. Né? Eles não têm... a primeira situação é pagar as dívidas. E aí a gente vai começar a pensar mais solidamente Sim. na evolução do negócio. Porque não existe realmente uma diferença, né, Márcio? Uma coisa é você empreender, se quer empreender, avançar com um negócio, uma ideia, e uma coisa é empreender por sobrevivência, sabe? O que eu vejo muito isso no Brasil, ele fala que nós somos um país empreendedor. Porém, não somos inovadores. Tem de uma pesquisa que saiu no passado, inclusive, que divulgou sobre isso. Então, eu fiquei pensando, claro, é muito mais a sobrevivência do que realmente criar um negócio e expandir. E vai ao encontro muito isso com o que você está falando. Então, muitos empreendedores, não só, claro, da região periférica, mas outros também, eu digo de uma forma geral, Sim. tá? Eles empreendem, mas eles empreendem o quê? Investir nisso, só que eu quero te retirar esse dinheiro. Só que, na verdade, por exemplo, uma startup, o que é investido você não retira. Você pega aquele dinheiro e investe. Sim. É por isso que tem essa questão da escala, certo? De ganhar a escalabilidade. Ao contrário do empreendedor que faz isso aí, mas pega o dinheiro. Então, é o que você está falando. Existe essa dificuldade de, talvez, assim, seria mais uma questão de mindset ou não, uma questão realmente de precisam, claro, que estão numa região, né, que não é tão, enfim, que não recebe tantos benefícios. Mas como é que é esse desafio para vocês, eu vejo assim, tá? De mudar esse mindset, essa forma de pensar desse empreendedor, tá? E eu falo não da questão da periferia, de uma forma geral, porque eu percebo também, alguns que eu mentoro, que mas não só um pouquinho, investimento é para você ampliar. Você vai retirar esse dinheiro lá depois. Como é que tem sido isso para vocês? Assim, existe um plano, para poder mudar? É possível mudar, Márcio? É sempre possível. Né? É que as condições elas não são iguais para todas as pessoas. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós observamos isso ao longo desse caminho. Né? Por exemplo, e você toca em pontos muito interessantes. Quando nós oferecemos as capacitações, né, o que normalmente acontece? Ao final das capacitações, as pessoas dizem para nós, agora eu sei que eu sou empreendedora. Ou seja, quando elas entraram, elas não tinham ideia disso. Né? Elas não tinham ideia, muitas vezes, que elas tinham uma empresa. E que elas precisavam administrar aquele negócio, uma empresa. Exato. Então, a partir das capacitações, há um despertamento. O fato também, Michele, é que a questão da periferia é de subsistência, né? É de sobrevivência. Né? Quando nós falamos em periferia, você observa questões estruturais, sistêmicas, e que essas pessoas precisam fazer alguma coisa, né? No sentido da sobrevivência, não é nem de qualidade de vida. Quando elas passam pelas nossas capacitações, elas percebem assim, puxa, eu posso fazer mais. Né? Eu posso fazer mais, de repente eu posso, meu filho pode me ajudar, minha filha pode me ajudar, meu marido pode me ajudar. Elas começam a perceber que outras pessoas ajudando vai tornar melhor o negócio delas, elas vão produzir mais e vão vender mais. Existe um grande desafio, né? Tem um estudo sobre inclusão produtiva. Exato. Né? Então, que está trazendo essa questão. O que aconteceu? No período da pandemia, grandes empresas, dada a situação dos micros e pequenos empreendedores e questões assim muito sérias, né?
de mortalidade das empresas, houve toda uma ação para ajudar esses empreendedores, né? Então, empresas abriram plataformas, né, para que esses empreendedores colocassem seus produtos lá. Sim. E fosse comercializado. Né? Então, eu vou te dar uma oportunidade, vou ajudar aqui. Né? Esse movimento, que veio de fora para dentro, começou a se expandir dentro. Olha só que coisa interessante. Então, nas próprias periferias, as organizações apoiadoras começaram a incentivar esses micros e pequenos empreendedores a colocarem, né, em plataformas para que pudessem vender, para que pudessem adquirir o dinheiro necessário para dar continuidade. E aí, por exemplo, na Emperifa, nós observando todo esse cenário, todo esse movimento que estava acontecendo, nós adotamos um termo, o interempreendedorismo. Sim. Que é a relação entre os empreendedores. Muito bom. Né? E a partir desse movimento, eles pudessem dar mais sustentação. Então, voltando para a sua pergunta, sem dúvida que existem desafios, né? É preciso ter tempo, mas entendendo que esse movimento de chegada desses investidores vai fazer cada vez mais que as pessoas consigam perceber que os negócios delas podem ter maior escala. Agora, nós precisamos também refletir ou pensar o que é a escala para esses negócios de territórios periféricos. Certo. Né? Sim, que é diferente. É diferente. É diferente. É diferente olhando para o momento atual. Sim. Né? Porque tem dificuldades do uso da tecnologia ainda, tem dificuldades em termos de aquisição de tecnologia, tem a questão da inovação. Então, são empreendedores de subsistência. Nós não podemos perder a origem deles. Eles pularam etapas nesse processo. É diferente dos empreendedores de oportunidade. Eles vêm num processo. Então, você classifica assim, em empreendedores de subsistência e empreendedores de oportunidade. No caso, subsistência, aqueles que empreendem por uma questão de sobrevivência mesmo, e o de oportunidade, porque acontecem essas oportunidades. No caso, a região periférica está entre esses dois, está entre mais de subsistência. Então, o trabalho deles, o tratamento deles, no caso, essa busca por esse mindset, para fazer olha, esse negócio ele pode expandir de que forma? Não é só para pagar ali o retorno daquilo que você teve de imediato, é outro. É claro que isso depende muito também, né, Márcia, de políticas públicas, enfim, de incentivo. Não é só o novo mindset do pessoal da periferia, né, desse projeto, dessa empresa, mas também no mindset de uma forma geral. Sim, não tem dúvida. Não tem desse investimento de fato em educação, em empreender. Uma coisa que os americanos têm desde o ensino básico, ensino médio, ensino básico não, desde o ensino fundamental, tá? É aulas de empreendedorismo, aulas de inteligência emocional. Tipo assim, eles têm desde a primeira série, fundamental. Então, como é que realmente uma sociedade, né, um lugar que cresce já desde lá criança, aprendendo o que é empreender, é importante, o que é, por exemplo, inteligência emocional para lidar com as adversidades e para todo o contexto, digo assim, é diferente. Sim. Vai ocasionar, vai surgir com consequência um mindset diferente. E é isso que eu acredito que poderia ter também nas escolas aqui, implementar em empreendedorismo, conceitos básicos de educação financeira, por exemplo, sabe? Sim. Porque a gestão financeira é uma coisa que pega muito para todos nós. E também, hoje, quem sabe, inteligência emocional para lidar, agora a saúde mental, no caso, cada vez mais a gente está trabalhando disso. Eu não sei que ao seu ver que isso faz sentido, isso não poderia daqui a pouco melhorar realmente, daqui a uns anos aí, pô, eu tive aquilo lá na escola, que é empreendedorismo. Então, é isso aqui, ó, sabe? Sim. Não sei se faz sentido, isso seria... Faz sentido e é necessário. É necessário. E olhando, Michele, aqui uma provocação, olhando para o nosso jeito de empreender. E aí, tudo bem, né? Olhando para a periferia, como que se empreende na periferia? Né? E a partir das realidades das pessoas, fazerem com que elas avancem.
E você diz muito bem, você traz muito bem essa questão, que é uma questão política. Política, social, econômica, cultural. Né? Sim. Que se nós não fizermos, né, nós, enquanto sociedade, essa lição, nós ainda vamos ter um caminho muito longo para percorrer, considerando essas pessoas que estão empreendendo. O que me chama bastante atenção é que as pessoas nas periferias, elas são talentosas, muitas pessoas ali são talentosas. Sim, e elas têm muitos talentos na periferia. Sim, e elas sobrevivem pelo talento. Exatamente. Né? Elas criam coisas que você fala, cara, como que criou? Né? Aí quando você vai ver da periferia, aí você fala, putz, mas como que criou sem ter recurso? Isso me chama muita atenção. E se nós tivermos as condições necessárias para apoiar, né, incentivar e oferecer os recursos necessários para o desenvolvimento, nós vamos ter esse desenvolvimento sustentável desses negócios. Né? Exatamente. Isso nós pegamos aí por tudo que nós temos oferecido para as pessoas e o que elas têm dado como retorno para nós. Né? Agora, essa questão de aumentar a escala, que já passa por um ponto necessário, né, do aumento da produção. Exato. Né, e aí passa pela adequação do espaço físico dela de produção. Porque, por exemplo, quem entrou em algumas plataformas e-commerce, dessas grandes empresas, grandes redes, por vezes tiveram dificuldade. Né? Não tinha capacidade produtiva. Então, quer dizer, estão fazendo pedidos e aí? Né? Nós tivemos uma experiência, mentoramos um negócio que trabalhava com assinaturas. Trabalhava não, trabalha. Né? Ainda com assinaturas. E ele utilizava os empreendedores, né? Então ele propriamente, o negócio dele era oferecer um conjunto de produtos de empreendedores periféricos dentro de uma caixa, né? E vendia. Agora imagina o seguinte, aumentava cada vez mais a demanda desse empreendedor. Se aumenta a demanda desse empreendedor, aumenta a necessidade da produção daquele que está oferecendo o produto. Exatamente. Começou a ter problema. Porque esse, né, que trazia os produtos dos empreendedores, colocava numa caixa e vendia, ele queria que aumentasse a venda. Sim, só que não as vendas aumentaram. Só que aí faltava a produção. A produção. E essa produção não estava preparada para essa demanda. Não estava preparada. Mas isso... Então, essa questão ela é muito séria, né? E nós precisamos ver assim, como é que nós trabalhamos todas essas questões, considerando que são pessoas. Sim, a gente não pode esquecer que são pessoas. Que são pessoas. E sem ser as pessoas não adianta negócio nenhum. Não tem vai negócio. Para frente. Não tem negócio. Não tem negócio. Não tem negócio sem pessoas. Porque a gente sempre fala, a tecnologia ela é um meio. Sim. Pelo qual aquilo se realiza, facilita, mas ela não é o fim em si própria. Exato. E tem pessoas atrás daquilo ali, né? Ou à frente daquilo ali, ou do lado daquele negócio. Então entender cada vez mais, ter essa promoção da empatia que realmente está se criando, e que bom que isso está vindo à tona, cada vez mais as empresas estão trabalhando isso. Quando você falou de intraempreendedorismo entre eles, estão acontecendo também isso dentro das empresas. Projetos dentro de empreender, sabe, os colaboradores, e muitos desses projetos estão sendo, inclusive, desafiados para criar uma ação de empreendedorismo social, que a empresa possa impactar isso e investir. Sim. Então está acontecendo tipo hackathons internos, corporativos, sociais, o que eu acredito que seja muito bom. Isso é muito interessante. Sim. E quando eu falo isso, Márcio, eu gostaria que você dissesse assim, que a gente está indo agora, o que você, por exemplo, qual a dica que você dá para aquele empreendedor, certo, que está lá na periferia, que pensa em começar um negócio, pode ser, mas como é que ele pode escalar isso? O que você diria para essa pessoa, para eles, esse grupo? Uma dica é muito
pouco no sentido desse contexto todo. Mas eu vou tocar num aspecto aqui que é importante. Acreditar em si mesmo, E esse acreditar envolve a possibilidade importante da criatividade. Escalar, ser um negócio atrativo, despertar o interesse das pessoas envolve diferencial. Né? E diferencial, antes de chegarmos propriamente na inovação, passamos pela pessoa e a pessoa ela é criativa. Então, quanto que a criatividade, sabe, coisas simples, pode ser assim, ou podem ser sacadas importantes para fazer com que o negócio seja atrativo, seja sustentável, considerando todas as demandas sociais que nós temos e ambientais. Né? Porque como que nós estamos num território, como olhamos para esse território, como que nós podemos trazer elementos desse território para dentro daquilo que é produzido e oferecer de uma forma diferente, trazendo dinheiro novo para o território. Né? Então, essa composição sistêmica, econômica, inclusive de sustentabilidade do território. Que é importante. Que é importantíssimo. Dentro desse ecossistema que tem a sustentabilidade. Sim, exatamente. Márcio, eu quero te agradecer por vir aqui nessa gravação. É muito rico o conhecimento que tem para passar. Embora, claro, eu fale desse assunto, mas a gente está sempre... Na verdade, a gente muito mais aprende do que ensina. Aprendemos juntos. Aprendemos juntos, a gente sempre. Aprende sempre. Você tem muito aí o que ensinar. Muito legal. Parabéns, tá, pela empresa de vocês. Obrigado, Michele. Sucesso e que consiga escalar cada vez mais, aí para que a gente consiga, em pouquinhos e pouquinhos, fazer aí a diferença, que é o que você já faz há muito tempo. Legal. Tá bom? Estamos juntos nessa caminhada. Sempre. Obrigada. Obrigado, Michele. Obrigada. E o podcast fica por aqui com muito empreendedorismo, muita ousadia, muita coragem e, claro, muito amor pelo que faz. E tenham uma ótima experiência. Até mais.